Quero dizer que é uma alegria, um prazer poder voltar a esta casa para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus. Sou grato a Deus por esta igreja, por este ministério, pela vida do pastor Maurílio e sua esposa, por esta linda igreja, né? E veja aqui, tem alguns seminaristas lá do Betel que estão nos acompanhando em sala e fico feliz por isso. Tema de família é um tema muito importante. Quero justificar que eu estou só. A única família que está comigo aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha esposa, ela toma conta de um conjunto em nossa igreja, igreja que faço parte, meu sogro é o pastor, conjunto de jovens. Minha filha canta nesse conjunto, a mais nova canta no conjunto infantil, e o meu filho mais velho está a trabalho em São Paulo. Então, naturalmente, nos domingos eu tenho evitado sair por conta disso. Eu tenho que sair só. E às vezes está falando de família sozinho, fica duvidoso. Será que é isso mesmo? Se a esposa estivesse por perto para testemunhar os filhos, né? Esse detalhe. Mas eu conto com a misericórdia dos irmãos e a confiança do Espírito Santo. E sem mais delongas, vamos ao texto da poderosa palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 4. A história que vamos ler acontece no 9º século antes de Cristo, no período da Era do Ferro, e nós temos aqui, nesse capítulo, 4 episódios acontecendo, envolvendo a mesma pessoa, profeta Eliseu. No 9º século, Deus escolheu Eliseu para substituir o profeta Elias. Elias foi chamado por Deus para profetizar no Reino do Norte. E Deus lhe deu como pupilo Eliseu, que foi sendo preparado. E Deus chamou Elias para os céus, num redemoinho, numa carruagem, e Eliseu começou o ministério representando o profeta Elias. O profeta é um nabi em hebraico. O nabi é aquele que representa Deus, é o porta-voz de Deus, o nabi. E aí vai para o grego profetés, pro antes, fé de femi, falar. E teia, que é divino, falar antecipadamente a palavra divina. Então o profeta é o porta-voz de Deus, é o que fala em nome de Deus, que representa Deus. Ele não poderia falar por conta própria, nem em nome do Senhor, para não ser amaldiçoado. E o profeta Eliseu é esse representante de Deus, e ele é líder de uma escola de profetas, que seria um seminário hoje. E o capítulo se abre, ele operando um milagre na casa de uma viúva, que está ameaçada de perder os filhos, pois o seu esposo morreu, deixou uma grande dívida, e ela não tem com que pagar. E Deus usa o profeta para multiplicar azeites na botija dessa mulher, para que ela pague a dívida e comece a viver da venda de azeites. E assim, fica claro que Deus cuida da família, Deus cuida das viúvas. Deus cuida dos filhos da viúva, protegeu. E o segundo episódio, que é o que vamos nos focar nesta noite, e o terceiro, que é na escola de profetas, no seminário, acontece que um jovem, sem saber, pega uma planta venenosa e faz uma sopa e envenena todo mundo. Mas o profeta de Deus estava ali, porque eram os filhos espirituais do profeta. Diz, os filhos dos profetas são chamados assim. E como Deus não quer que nenhum filho físico, nem um filho espiritual se perca, Ele traz a bênção de salvação naquele seminário. E estanca a morte. E por último, o quarto episódio, estou reservando o segundo, que é o que eu vou falar.
O quarto episódio é uma multidão faminta e o profeta multiplica pães para uma multidão que vai acontecer semelhante no Novo Testamento com Jesus, sendo que lá envolve pães e peixes. E aí salva uma multidão da fome em Baal Salisa. Mas eu gostaria de focar nos versículos 8 a 36. Eu quero ler apenas um versículo e eu gostaria que cada irmão, cada pai, cada esposa, cada filho, cada cunhado, cada primo, cada parente que está aqui presente, deixe a sua Bíblia aberta. Eu quero ler versículo 26 para introduzir o nosso sermão. Versículo 26 diz assim: corra ao seu encontro, tradução NVI que eu estou usando. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir que o Senhor nos ajude com a sua graça. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é grandioso. Ele é incomparável. Ele é extraordinário. Ele é inconfundível. Ele é único. Então vamos conversar com Ele, porque Ele está neste lugar. Pai eterno, no nome de Jesus, nós te louvamos por tua santa palavra. Te agradecemos por tua revelação em nossas mãos. Te agradecemos porque o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Porque o Senhor nos fez a sua família e aqui estamos. Estamos convictos que não podemos respirar um segundo sem a tua presença, sem a tua aprovação. Não podemos dar um passo sem a tua permissão. Não podemos agir nada se o Senhor não consentir. E nós reconhecemos que o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Pai. E aqui estamos nessa dependência do Senhor, para te adorar, Senhor, porque Tu és Deus, para te adorar porque Tu és Senhor, Tu és soberano sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos desafios, as nossas tarefas do dia a dia. E aqui nós estamos para te pedir, fala aos nossos corações, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Fala conosco, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Estamos confiando não em nós, em nossos méritos, mas na tua justiça e misericórdia. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, glorifica o teu nome neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, santos em Cristo Jesus, lindas famílias, eu gostaria de falar nesta noite sobre o tema com Deus, diga comigo, com Deus tudo fica bem. Repete de novo, com Deus tudo fica bem. Nós temos aqui uma narrativa em que o profeta Eliseu, começa no versículo 8, ele foi a Sunem. Sunem é uma região que fica a leste de Gisrael, e Gisrael é uma planície a nordeste de Israel e a oeste da Galileia. E ele foi para essa região, já que ele profetizava mais em Samaria, na região central, e era de costume, provavelmente, havia uma escola de profetas onde ele ministrava ali naquela região, e estava abençoando as pessoas como representante de Deus. E naquelas idas e vindas, ele conheceu uma mulher rica. O versículo 8 diz: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa.
Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. A primeira característica desta mulher que aparece no texto é que ela é rica. Ela tem autonomia, ela tem independência. É uma mulher que está bem projetada socialmente. É uma mulher que não tem dificuldades para comprar suas roupas, para satisfazer certas vaidades comuns ao ser humano. Essa mulher estava suprida materialmente, estava abençoada. E o texto vai nos mostrar aqui algumas características mais dessa mulher, além dessa primeira que a gente percebe nela, que ela é rica, uma mulher. E qual a mulher que não gosta ou não gostaria de ter uma certa independência, ter condições de fazer aquilo que deseja, comprar o que quer, né? E aqui nós vamos ver que ela é casada. Então essa riqueza é compartilhada em família, pertence ao seu esposo. E nós vamos perceber no transcorrer do texto que uma das características dessa mulher é que ela é administradora dos bens da casa. Não significa que é dela, significa que é deles, é da família. Mas, pelo texto, os irmãos irão perceber no transcorrer da leitura que ela é administradora. Feliz do homem que percebe que a sua esposa tem habilidades administrativas dentro de casa. Porque quando o marido, ele ganha bem, ele ganha muito, ele pode dar muito conforto à sua família, mas ele não sabe administrar, ele termina privando a sua família de outras alegrias, outros prazeres, porque ele é um esbanjador, ele não sabe administrar. Mas se ele é casado e percebe que a mulher tem talentos, nada melhor do que ele colocar a renda na mão dela. Porque a bênção será da família, não dela nem dele, é da família. Mas tem marido que não confia na mulher, mas também não tem a capacidade de administrar. E pode ser o inverso. A renda entra dentro de casa e a mulher não sabe administrar. Ela gasta demais. Ela acha que o cartão é liberdade para fazer o que quiser. Acha que cartão é dinheiro. Acha que cartão é um direito que vai dar para você. Não, cartão não é lâmpada mágica que se faz um pedido e acontece. Não existe isso, só nos contos de fadas. É um risco alto, pode trazer traumas para a família, problemas seríssimos. Há famílias destruídas por conta da questão econômica. Quando um dos dois não sabe administrar e não percebe o talento do outro, não confia, isso já gera um problema para a família, porque a questão financeira é um dos grandes problemas da família na atualidade. Um dos. Mas aqui nós vemos que esse marido confiou a ela uma virtude dele e uma virtude dela, estamos vendo aqui para começar. E essa mulher, como é um casal que serve a Deus, é temente, percebeu que o profeta do Senhor estava passando e aí vinha para a região de Sunem. E ela notou que não havia hospedarias na região, e ele vinha sempre, tinha uma missão naquela região, era um missionário. E ela fez, versículo 9, em vista disso ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Ela notou, observou, já havia convidado ele para ir para casa, o marido consentiu, contribuíram com o profeta, e agora ela compartilha com o marido os seus sentimentos. Não é uma mulher que se isola nas suas dores, no seu sofrimento, ou aquela mulher que aquilo que pensa vai dizer aos outros e não ao marido. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á
a sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Quando alguém se casa, que os problemas surgem, ele tenta resolver lá fora e não aqui, ele gera um problema para dentro. Ele aumenta o que está dentro, porque ele nunca resolve. Tenta buscar soluções lá fora. As crises vão surgir no meio da família com um propósito: nos ensinar a administrar problemas. Nos preparar para uma crise maior. Porque a vida ela não é linear. Não existe família perfeita, existe família feliz. E felicidade é construção. Todo dia somos desafiados, ao raiar do sol, a construir a felicidade. Podemos dormir super feliz e acordar estressado, dependendo do sonho. E tudo isso mudar o nosso dia. Mas nós percebemos aqui que essa mulher, ela conversa com o esposo. E ela diz: eu vejo que é um santo homem de Deus. E ele concorda, porque ela diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele, porque ele vai precisar estudar a Torá para ensinar os profetas. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Ela está com um projeto de beneficiar o profeta, nasceu no coração dela, mas ela não toma a decisão sozinha. Em conjunto, vamos fazer isso, vamos investir nisso, vamos empreender nessa causa, vamos empreender nisso aqui. Quando um casal acha que pode decidir tudo só, é porque ainda não casou. Tudo que decide é sozinho. Aqui quem manda sou eu. Eu devo nada a ninguém, eu ganho as minhas finanças, eu faço o que eu quero. Ainda não casou. Porque casamento é deixar pai e mãe e unir-se e tornar-se um só. Se eu não entender esse princípio, está lá no Gênesis, será repetido por Jesus e pelo apóstolo Paulo 2 vezes, de tão forte que é essa expressão. Então, o casal ele tem que viver, a família ela só será fortificada quando os dois se comunicarem, combinarem naquilo que vão investir. Quando alguém decide tudo sozinho, é raro você fazer uma surpresa, é diferente. Mas tudo decidir sozinho, vamos construir lá em cima um quartinho, vamos empreender juntos, vamos. Essa família aqui tem tudo para viver bem. Mas vamos lá, vamos continuar a história. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Então, prepararam o quartinho de hospedaria na parte de cima, e o profeta olhou para o seu pupilo, o seu servo, que lhe seguia, e versículo 12 diz assim: ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? O que podemos fazer para lhe abençoar? E quer que eu interceda por você ao rei? O profeta era influente, tinha acesso ao rei. Tem alguma causa pendente na mão do rei? Que o rei é quem decidia na monarquia os grandes problemas? Você quer? Tem alguma coisa? Ou ao comandante do exército, tem alguma ameaça circundando as suas riquezas, seus bens? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Não estou precisando, profeta. Estou bem. Estou bem com o que tenho. Estou feliz com o meu marido, com a minha casa, com minhas posses. Estou bem com a minha sociedade. Estou bem.
Estou resolvida. Olha que coisa boa. E essa mulher, ela tem essa virtude, ela responde rápido, ela não espera. Não tem aquela pessoa que escuta, quer dizer, mas não tem coragem. Diz aos outros, não diz a pessoa que deveria dizer. Ela diz na hora, ela não demora. Pensa rápido e diz. E o texto continua e diz assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Ele constatou, pela idade do marido, que era bem mais avançado do que ela, que não tinha crianças na casa. Constatou que não tinha filhos no lar. Percebeu? Ela não tem filhos. Quando percebeu esse detalhe, sabe que em Israel a exigência por filhos era tão grande, e Raquel disse: dá-me filhos, senão eu morro. Por quê? A ideia de continuar a família. Se morresse o esposo, antes de gerar filho, casava com o cunhado, mas tinha que gerar nome, dar continuidade ao nome do casado. É a continuidade da família. E a Bíblia, ela apresenta diversos fatos de esterilidades, tem diversos momentos, principalmente esterilidade feminina. Só temos um que possivelmente pode-se deduzir que era masculina, que é os filhos de Noemi, Malom e Equilion. Eles casaram e não geraram filhos, e Ruth casou de novo e gerou filhos. Então, provavelmente, eles eram estéreis. Eles tinham algum problema, morreram cedo, e isso tornou infértil. Mas a esterilidade feminina é citada: a de Sara, a de Ana, a Rebeca. E Deus abriu a madre de todas, mas havia um interesse por filhos, havia uma busca por filhos, havia um desejo por filhos, desesperado nessas outras mulheres que citei. Mas aqui nós vamos encontrar algo diferente. E o profeta diz assim: então Eliseu, versículo 15, mandou chamá-la de novo. Jesus a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Aquela mulher que já esperou tanto e agora decidiu descansar e não acredita que vai ser mãe nunca mais. Ela não crê na possibilidades. E talvez ela alimentou por força de alguém, foi iludida, ficou frustrada. Eu tive uma tia que ela, no imaginário dela, ela pensou estar grávida e comemorou, comprou, fez enxoval e terminou numa frustração. Não estava. E ela está aqui vivendo uma situação que diz: não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Só que esse profeta aqui é profeta de Deus. Só que esse profeta aqui, Deus aprova as suas palavras. Profeta, você vai ser mãe. E ela não queria viver mais uma frustração. E o texto diz: mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Deus age no impossível. Deus age no impossível.
Mesmo quando alguém perde a esperança, que não sente mais capacidade de crer, Deus age. Porque aqui ela não pediu ao profeta, ela não foi atrás. Ela, inclusive, disse: não me iluda, eu não quero pensar nisso. Não quero viver mais nenhuma frustração em relação a isso. Vou viver a minha vida daqui para frente, sem pensar nessa possibilidade. Mas Deus queria que ela fosse mãe. Eu cheguei no Betel brasileiro para ensinar no seminário em 2013. A minha primeira turma tinha cerca de 50 alunos. E ali eu encontrei no meio da turma uma irmã muito animada. Uma aluna que fazia a festa da turma, todo aniversário, era uma alegria. Eu disse: você trabalha com o que? Ela disse: animando festas de crianças. E aquilo me impactou. E aí, cada noite, Deus foi abençoando as aulas e estava aquele impacto mesmo. E uma coisa extraordinária, linda. Aí ela disse: professor, meu esposo veio me buscar. Eu falei tanto, senhor, eu queria que o senhor conhecesse ele. Eu disse: eu quero conhecer ele agora e dar-lhe um abraço. E aí eu fui até o pátio. E olhei para ele, olhei para ela, pela média assim, da idade, eu fiz a pergunta sem refletir. E os filhos, quantos filhos vocês têm? Depois daquela conversa que eu comecei com ele. E ela encheu os olhos de lágrimas e disse: nenhum, professor. Deus me permitiu engravidar 6 vezes e eu perdi os 6. Irmãos, animadora de festa, feliz, dedicada, estudando, e tinha perdido 6 filhos no ventre. Tem gente que não suporta uma pancada dessa, irmãos. Mas quem tem a vida na mão de Deus, tudo fica bem. E ela olhou para mim, assim, e o esposo disse: Deus me disse que eu vou ter um filho no meu ventre e vou segurá-lo em meus braços. Quer saber de uma? Deus abriu o ventre dela e ela já fez, eu acho que é o 4º ou 5º aniversário de Josué. Porque Deus, é soberano e é Deus do impossível. E ela me chamou no Carajás, se encontrei: professor, venha cá, venha conhecer o milagre. O senhor lembra daquela noite? Lembro, está aqui o milagre. Deus me deu no meu ventre, está aqui o Josué. É esse Deus que você serve? É esse Deus que você serve. É nesse Deus que você confia. E o texto continua: a mulher recebeu o menino. E o menino cresce dentro do lar agora. E aquele senhor com a idade avançada, vendo o menino dentro de casa. Eita, não é brincadeira não. O menino está para lá e para cá, uma alegria. O menino cresceu, versículo 18. E certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. A cega em Israel, a ceifa, se dá no verão. Não somente lá, em qualquer lugar. O que vai diferenciar é a diferença dos meses, por questão de região, né? No verão, é um período causticante, quente, período da ceifa. E eles vivem da agricultura, está claro aqui. E o menino já foi encontrar-se com o pai, provavelmente um adolescente. No meio do caminho, esse garoto
De repente, versículo 19, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Uma insolação atingiu aquele garoto, ele não suportou, e ele sentiu um impacto terrível naquele, e ele gritou pelo pai, E esse pai, que teve a percepção de colocar a gestão das coisas na mão da esposa, da mãe do menino, foi uma virtude maravilhosa, mas por outro lado, gerou também uma falha no caráter dele. Por quê? Ele não tem pulso para decidir as coisas. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Ele não pegou o filho e foi socorrer. Chamou um servo e disse: leve para a mãe. E aqui mora um perigo, que quando se joga tudo na mão de um, vai sobrecarregando o cônjuge de um peso, que mais da frente ele não vai suportar. Isso pode desencadear alguns problemas emocionais, psicológicos, porque está carregando a carga sozinho. Leva para a mãe. Ele vai dizer: meu filho, pegar o filho, o que está havendo? Correr com ele. Não. Chama o servo, leva para a mãe. Tudo joga nas costas da mãe. Ela pode resolver tudo. Ela que vai para a escola, ela que vai para o hospital, ela que vai para a clínica. Tudo com ela. Quer que resolva tudo. Isso pesa. Isso pesa. Ou pode ser o inverso. Joga tudo para ele, tudo para ele. E nisso a gente vê que ele falha como pai. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Óbito dentro de casa. A dor, o desespero, se angústia de ver o menino sofrendo. Foi difícil, agora imagina o óbito. A perca do filho. Eu passei por uma sensação próxima. E me vi no ápice da dor. Pois quando a minha esposa engravidou pela terceira vez, nós já tivemos o primeiro filho, é um pré-natal ao extremo. Faz até o que não deve e o que não precisa. Primeiro filho. Porque o marinheiro de primeira viagem, ele quer acertar em tudo e termina exagerando. Segundo filho é mais light. E o terceiro você fica mais à vontade. Já sabe como são os processos. E aí, nesse ficar à vontade, ficamos demais. Minha sogra é médica e ela ficava preocupada. Olha, tem que fazer o acompanhamento, Então, às vésperas do nascimento da menina, fazer um acompanhamento intenso, diagnosticou. E a bebê, ela tinha uma HDC, uma hérnia diafragmática congênita. E é um caso raro. E o médico chamou logo. Olha, ela ao nascer vai ter que submeter uma cirurgia. E a possibilidade dela sobreviver entre 25% a 30%. E nós fomos para a internet e, de fato, era tudo óbito e quando escapava, ficava com sérias sequelas para o resto da vida. E com esse diagnóstico na mão, parecia que um terremoto dividiu a nossa casa. E aí nós decidimos nos entregar a Deus
e colocar a pequena Sara nas mãos do Senhor. E eu disse: Senhor, tudo está escrito no teu livro. Nenhum dos nossos dias escapa desse livro. Eu não sei quantos dias de vida o Senhor dará a Sara. Se ao sair do ventre 1 dia, 2, 3. Eu só quero que o Senhor nos dê a graça para enfrentar o processo. Mas está nas tuas mãos. O que o Senhor fizer, eu estou pronto para aceitar. E nós colocamos nas mãos de Deus. Começou o processo, formou uma equipe médica. E minha filha nasceu e já foi sendo entubada e arrastada para a UTI neonatal. Eu vi ela a primeira vez, não pude ver o rosto dela direito, porque ela estava com um aparelhozinho na boca, no nariz, para tudo quanto é lado. Foi uma coisa séria. E que ela não tinha capacidade respiratória, que o pulmão está deslocado, a hérnia ela faz um deslocamento aqui. E no segundo dia ela teve que fazer uma cirurgia, então ela partiu ela de um lado para o outro, ela tem uma cicatriz que vai de um lado ao outro. Eu já estou dizendo, ela tem uma cicatriz, mas ela está entre nós, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia e de graça. E nós tivemos que ficar visitando ela na UTI neonatal, foram os dias mais difíceis. Crianças ao lado dela a óbito, uma coisa traumática esse processo na UTI neonatal. Mas aprove ao Senhor usar de misericórdia e nos dar Sara de volta. Para a glória do seu nome. A minha filha, nessa madrugada, do sábado para o domingo, cantou na vigília. Passamos a noite em vigília em família, na igreja, e ela cantou. Tem 9 aninhos. 9 aninhos, corre, pula, brinca, escreve, conversa, canta, cria histórias. Porque o nosso Deus é Deus de graça e misericórdia. E a mulher chora com o filho morto nos braços. O que ela faz? Subiu ao quarto, versículo 21, do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Eu acho que ela começou a refletir, posso pressupor, eu não pedi esse filho. Eu estava contente como estava. A mulher que não tem filhos, quando vê os filhos dos outros, ela anseia, ela deseja, é natural o sentimento materno. Mas, quando ela escuta a notícia de uma mãe que perdeu um filho, aí talvez ela se lembre das palavras de Jesus, bem-aventuradas as estéreis, porque elas estão sendo privadas na hora da dor, de saber que dor profunda é essa. Nesse aspecto, a estéril, ela é bem-aventurada. A dor de perder um filho, a angústia, e um filho único. E aqui a mulher está pensando, ela subiu, colocou o menino na cama que preparou para o profeta, no terraço de cima. Pensou, refletiu, ela era rápida, ela chamou o marido. Essa mulher, ela vive bem com seu esposo. Ela nunca está decidindo por conta própria. Ela sempre está comunicando ao esposo, está compartilhando com ele, está desabafando com ele. Quando o casal não consegue dialogar e o rapaz se casa e quer desabafar com amigos, não. Você se casou, foi para desabafar com a sua esposa. Você casou, foi para desabafar com seu esposo. É com ele que você tem que se abrir. Porque se há problemas, tem que ser resolvido entre vocês. Tem problema, vou para a casa da minha mãe. Vou para a casa do meu pai.
Não é assim que se resolve a vida. Não é assim. A gente só aprende fazendo, só aprende apanhando, só aprende sofrendo. A gente sai do ventre, já sai nos gritos. Já é um sofrimento a saída. Já começa um processo. Então, a vida, ela tem dores. Agora tem que ser administrada. Também tem alegria, tem prazer, tem satisfação. E com Deus, tudo fica bem. E a mulher está angustiada. E ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Não vai sair escondido. Está tomando decisões escondidas. Não. A vida deles é transparente. Existe transparência nesse casamento. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Porque, naturalmente, na festa de luas novas, ou no sábado, que era o dia do descanso, se reunia para o culto. E não era dia de sacrifício, não era dia de culto. Ia falar com o profeta: não se preocupe. Mas aqui ela está privando algo dele nesse momento. Eu falei da transparência só nesse aspecto. Porque ele mandou levar o menino para ela, não mostrou tamanha preocupação, não está sabendo a situação, ela guardou o menino no terraço de cima, porque existe algo aqui entre ela, o profeta e Deus. E isso precisa ser resolvido nessa dimensão, porque ela não pediu e o profeta falou em nome de Deus. Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Cerca de 32 quilômetros de Sunem até o Carmelo. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunta a ela. Diga comigo: está tudo bem com você? De novo: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com seu filho? Olha, agora é o desafio. Está tudo bem com seu marido? Está. Está sim. Ele não está com nenhum problema de saúde do momento. Ele não está com nenhuma crise emocional. Não tem depressão. A pressão arterial dele está boa, o batimento cardíaco, está tudo. Está estabilizado tudo. E você, como está? Eu estou de pé, estou viva, tenho condições de clamar, de orar, de buscar, de chegar até aqui. Eu estou bem. E o seu filho? Está bem. Mas estava bem. Só que o profeta mandou Geazi fazer essa pergunta para ela. E a resposta certa, final, ela tem que dar ao profeta, não é a Geazi. Geazi não profetizou para ela. Geazi não disse que ela ia ser mãe. Geazi não disse a ela: você vai receber uma criança nos braços. Geazi só chamou ela, chama ela, Geazi. Você não pode
pegar agora isso é gritando para todo mundo seus problemas. Ir para a internet e estar escrevendo desabafo, todo dia se arrepender, apagar, mas já disse. Não, não é assim que se resolve. Pessoal, tudo que é lavar as roupas das redes sociais, dizer para os outros, não é assim que se resolve. Como é que está a situação? Está bem? Está bem. Mas não está. Mas quem tem Deus tem esperança. Quem tem Deus tem perspectiva de dias melhores. Quem tem Deus tem sonhos de mudança. Então a mulher está bem. Geazi, está tudo bem. Aí ela corre para quem ela deve correr de fato. Ao encontrar-se, versículo 27, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi correu atrás para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. E a forma como ela se aproximou do profeta e se curvou, é alguém que está no estado emocional, arruinado. Os olhos, o semblante descaído, marcado pela dor e pelo sofrimento que martiriza o seu coração, que traz angústia à sua alma, porque a alma abatida, ela não se esconde, o coração alegre aformoseia o rosto, mas a alma abatida também se revela. Neemias chegou na presença do rei, e era um homem feliz. Quando o rei olhou, disse: por que está triste o teu semblante? Você não se esconde quando está abatido. Eu não me escondo quando estou abatido. Por mais que tente, por mais que se baqueie, muitas vezes se canta porque sabe a música, se canta porque faz parte do processo do rito, mas não está adorando, não está entregando, porque a alma não está suportando, está angustiada, está abatida, está sofrida. E quando o profeta olhou para ela, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Eu não sei o motivo da angústia, mas ela está muito angustiada. E disse a mulher, 28, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu pedi. Eu fui atrás dessa criança. Não te disse para não me dar falsas esperanças. E agora ela está vivendo uma dor profunda. Porque o filho veio e se foi. O sonho se foi. O desejo se tornou em pânico. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, ou seja, você vai cingir os lombos, cobrir os lombos. Pegue o seu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. E ele mandou, como sempre, Geazi chama ela. Geazi chama de novo. Geazi vai perguntar se ela está bem. E agora mandou Geazi resolver o problema. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares aqui no Carmelo, não irei. Eu não vou. Se o senhor não for lá,
eu não vou. O senhor mandou Geazi, mas se o senhor não for lá em casa, eu não vou. Essa mulher é decidida. Essa mulher é determinada. O problema entrou na sua casa. E ela está disposta a encontrar a solução. E ela é uma mulher persistente. Ela é uma mulher insistente. Ela é uma mulher resistente. O padrão de resiliência dessa mulher diante da dor é muito elevado. Se ficares aqui, não irei. E o profeta percebeu a firmeza dela, então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quantas vezes a nossa família é invadida por problemas, dificuldades. E às vezes ficamos procurando as pessoas erradas para resolverem. Buscando orientação errada para resolver. Vai para um lado, vai para o outro. E conta o problema para todo mundo. Aqui todo mundo está conhecendo sua história. Está uma vida rasgada, exposta. E aquela situação toda. E ninguém apresenta solução. Por mais que sejam pessoas de Deus, que Geazi servia o profeta. Mas quem profetizou não foi Geazi. Quem é o representante de Deus não é Geazi naquele momento. E vai para um lado, vai para o outro. Então o profeta foi à casa, subiu o terraço, 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Tem mães, tem pais, que Deus lhe dá um filho, lhe abençoa com a família, e esse filho toma outros rumos, outros caminhos, enfrenta a insolação da vida, é atingido, é aprisionado nas drogas, no mundo da prostituição, do engano, da mentira, da injustiça. E eles vivem como se nada estivesse acontecendo. Mas essa mãe aqui, o filho está morto, mas ela não desiste do filho. O que ela fez? Deitou ele na cama do profeta que ela preparou, que profetizou para ela. Se esse profeta é o representante de Deus, eu aprendo que nós devemos pegar os nossos problemas e colocar diante de quem pode resolver, diante do Senhor, aquele que faz os milagres. Porque muitas vezes tem pessoas que vão pegar a tua história e transformar numa história pior ainda. Porque o mundo jaz no maligno. E nós vivemos numa cultura em que cada dia a família está mais fragmentada, diluída. A pandemia parecia que trouxe um benefício. Um deles foi levar a família para dentro de casa e unir pais e filhos, cônjuges que não se viam, aqueles palestrantes andando o mundo todo, de repente está dentro de casa por meses com a família. O que foi que aconteceu quando terminou a pandemia? Nunca tivemos uma estatística anual de divórcio tão elevada quanto após pandemia. Foi traumático saber que as pessoas não conseguem mais viver juntas. Os valores da família, ao invés de aproveitar o momento, transformou em um problema maior. Dizer, só consegue viver juntos e viver distante.
Tem que viver menos juntos para viver mais tempo? Que situação nós chegamos? A família antigamente vivia junto, plantava junto, colhia junto, amanhecia, trabalhava junto, tudo no campo, tudo perto. E era o dia todo, a família crescia junto, se expandia, aquela família nuclear. Hoje a família reduz em número, em tamanho, em qualidades. E aí as pessoas vêm com aquele discurso, pseudo-discurso. O que vale, irmão, é o tempo de qualidade. Não é a quantidade do tempo, é se a qualidade no tempo. Não, irmãos. Se é família, tem que ter muito tempo. Se é família, tem que ter tempo. Família precisa ter prioridade na nossa vida. Aquele pai estava preocupado só com o serviço, chamou o servo, não vou sair do campo não, leva o menino para a mãe. Estava tão ocupado profissionalmente que não teve tempo para o seu filho na hora da necessidade. E hoje a crise, quando muitos chegam no fim da terceira idade, sem ter família para tomar conta. Uma grande crise. Mas aqui temos uma mãe que está com o filho morto dentro de casa, mas está decidida a lutar por ele, a batalhar por ele, porque ela recebeu, ela não pediu, Deus lhe deu, então eu vou lutar por eles. Você está disposto a lutar pelo seu casamento? Tá? Está disposto a lutar pelo seu casamento? Está disposto a lutar pelo seu filho? Deus, foi o Senhor que me deu? Eu vou lutar, vou insistir. O Senhor fez quando eu não podia, abriu a porta quando tudo estava fechado para mim, me abençoou, e agora a crise chegou, parece que tudo está morto. Mas aqui nós encontramos, Geazi subiu, fechou a porta e orou ao Senhor. 33. Depois deitou-se sobre o menino. Eu queria o relógio. Já ultrapassei? Tá certo, eu vou fechar aqui, vou resumir aqui. E ele fecha a porta, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Os bombeiros sabem o que é isso tranquilamente. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Quando você coloca no lugar certo, a sua família colocou na cama do profeta, não levou o menino para o quarto dele, para a cama do profeta. Não aceitou que Geazi fosse, eu quero o Senhor. Jesus, foi o Senhor que me deu essa família. Foi o Senhor que me deu essa família. Então eu coloco diante do Senhor. Eu coloco nas suas mãos. Eu estou vendo aqui a coisa morta, sem vida, mas a esperança está comigo. E eu espero no Senhor, que pode. O Senhor não arrancou Lázaro da sepultura no quarto dia. Então arranca a minha família de volta. E quando alguém te perguntar como é que estão as coisas, está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu ouvi dizer, não, está tudo bem. Eu ouvi dizer que seu esposo, está tudo bem. Olha, eu ouvi falar da sua filha, está tudo bem. Como é que está tudo bem? Como é que está tudo bem? Você não sabe que eu estou em Cristo? Estou em Deus, estou sustentado pela fé.
Eu vivo por fé e não por vista. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que espero. Eu não vivo do possível, eu vivo do impossível, porque o meu Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho para Israel passar. E o profeta começou a aquecer o menino. E o menino está morto, mas ele começa a receber vida. Porque quando você insiste com a pessoa certa, o representante de Deus, quando você insiste com Deus, com Cristo, tudo que está impossível, está no campo da impossibilidade, começa a se tornar possível. Deus levou o profeta Ezequiel, mostrou um grande vale de ossos secos e disse: Ezequiel, você está vendo ossos sequíssimos. Será possível que esses ossos possam reviver? A coisa era tão difícil que Ezequiel disse: tu o sabes, Senhor. Então profetiza que tu vai ver o rebuliço. E ele profetizou e Deus começou a mover os ossos. Um osso para lá, um osso para cá, um osso para lá. Daqui a pouco formou um esqueleto, formou 2, formou 3. Daqui um exército que ninguém podia contar. Agora profetiza que vem carne sobre eles. Recebe vida. E Deus restaurou um cemitério de ossos secos. Que significa a minha e a tua família para Ele. O texto diz: ia se aquecendo, não desiste de buscar, de pedir, de clamar, porque é o Senhor quem vai fazer. Não desista. A mãe estava esperando e o profeta lá e o menino sendo aquecido. Quando ninguém mais acreditava, Deus começou a fazer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Talvez você não consiga enxergar e o Senhor já esteja se movendo dentro da tua casa, agindo em teu favor, agindo em favor da tua família, agindo naquilo que você não pode, não tem condições. O segredo não é fugir, não é abandonar, não é desistir. O segredo é insistir, persistir. Porque a tua recompensa virá do Senhor. Aí, hoje, qualquer coisinha, você vai se sujeitar, se humilhar a uma situação dessa? O conselho de hoje é esse: é banalizar a família, destruir tudo, desconstruir os valores. Você vai aceitar uma situação dessa? Não, submeta a coisa dessa, não. Uma pessoa como você tem muito, vai viver feliz com outra pessoa, gente. Escuta a voz de Deus e não dos homens. Escuta a voz do Senhor, aí tu vai gozar, tu vai desfrutar, tu vais colher aquilo que o mundo não colhe, porque não conhece Deus. E você vai poder ajudar muita gente. Muita gente, quando você passa pelo processo, é preparação para abençoar outros. Porque a glória de Deus tem que se revelar nos processos. Eliseu se debruça sobre o menino e o texto 35, o final diz: e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Meus irmãos,
Deus vai fazer o menino espirrar dentro de casa. 7 vezes o número da perfeição para ser que foi Deus. Não foi o profeta, foi Deus. Foi o Senhor da vida, o Todo-Poderoso, quem fez. Aquele que realiza o extraordinário, o impossível. Trouxe o menino de volta. E Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. Você agora vai dar boa notícia. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Está pronto para receber de Deus essa notícia? Pega o teu filho de volta. Pega, é teu, eu te dei, eu te devolvo. Eu estava apenas te provando, estava apenas te preparando para algo melhor e maior. Não foi para te destruir. O vale da angústia faz parte do processo humano de quem anda com Deus. Que se nós não passarmos momentos difíceis, impossíveis, como vamos encontrar motivos para buscar a Deus? As nossas debilidades e fragilidades humanas, como vamos ter experiências com Deus para nos agarrarmos a Ele, confiarmos nele e dizer para os outros que Ele pode, que Ele faz, que Ele é único, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que é extraordinário, que Ele entra na família, que Ele entra em cima do esposo, da esposa, do filho, da filha, da empresa, dos negócios, que Ele é poderoso para fazer e trazer vida de volta. Pega o teu filho. Vai bem contigo? Vai. Vai bem com o teu marido? Vai. Vai bem com o teu filho? Vai. Mesmo que a alma estivesse angustiada, a fé estava viva. A esperança estava viva. E com Deus tudo fica bem. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Porque o Senhor fez o impossível naquela casa. E esse mesmo Deus faz isso em nossas casas. Para aquele que crer nele, que confia nele, ele é poderoso para restaurar. Ainda que esteja morto, ainda que ninguém acredite mais, seja em que área for, ele tem poder de restaurar. Tem poder de renovar. Mas professor, eu não amo mais, não consigo, não tenho forças para amar. Tenho sofrido tanto que não encontro forças para amar, você não sabe. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tudo isso é por conta do pecado. Mas ele não disse, o amor acabará. Ele disse, esfriará. Se esfriou, então pode ser aquecido novamente. Pode ser renovado. Pode acender de novo. E Deus sabe como acender essa chama de novo. Deus sabe como aquecer estes corações. Deus sabe. Ele não só sabe, mas Ele faz. Tem o poder. Por conta da iniquidade, e realmente a iniquidade está destruindo a família.
mas não destrói aquilo que Deus planta. Por isso Jesus disse, vai esfriar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, diz, o amor dura para sempre. Outra tradução diz, o amor jamais acaba. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo ele crê. E essa mulher nos dá uma lição, que com Deus tudo fica bem. Eu queria orar por sua família. Podemos ficar de pé? Quero orar